Então é isso mesmo, galera. Nesse vídeo vamos testar a RTX 3060 de 12 GB no Spider-Man com 16 e 32 GB de memória RAM. Será que teve alguma diferença? Vocês vão conferir comigo nesse vídeo. Mas antes de começar o vídeo, já peço que deixe o like para fortalecer aqui o canal. E claro, se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E coloca aí nos comentários o que você achou do desempenho da RTX 3060 de 12 GB nesse jogo tão popular agora de 2025. Antes de começar os testes, eu vou mostrar a configuração de PC que foi testado esse jogo. Então agora vamos conferir os testes realizados na RTX 3060 de 12 GB no Spider-Man 2. No primeiro teste, os gráficos ficaram todos no alto e com DLSS ativado. Nesse primeiro teste, foi utilizado 16 GB de memória RAM na resolução 1080p com os gráficos no alto e o DLSS ativado. Tivemos a máxima de 50 FPS. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. No segundo teste, os gráficos ficaram todos no baixo e com DLSS ativado. Nesse teste, utilizamos 16 GB de memória RAM com a resolução 1080p, com os gráficos no baixo e o DLSS ativado, e chegamos a 60 FPS com 16 GB de memória RAM. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Comparando 16 GB de memória RAM com os gráficos no alto e no baixo, tivemos uma diferença mínima de FPS dentro desse jogo. Nesse teste, os gráficos ficaram todos no alto com o DLSS ativado. Nesse momento, testamos 32 GB de memória RAM na resolução 1080p com os gráficos todos no alto e o DLSS ativado. Tivemos 60 FPS máximos dentro desse jogo. You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to... No segundo teste, colocamos os gráficos todos no baixo com DLSS ativado. E dentro do jogo, testamos 32 GB de memória RAM na resolução 1080p com os gráficos no baixo e o DLSS ativado. Tivemos a máxima de 70 FPS. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when... Fazendo uma comparação do jogo com 32 GB de memória RAM, teve uma diferença ali entre os gráficos alto e baixo, mas uma diferença mínima de uma para a outra.
Agora, comparando 16 GB para 32 GB de memória RAM dentro desse jogo, teve uma diferença de FPS com os gráficos todos no alto. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts. Agora, comparando 16 GB a 32 GB de memória RAM com os gráficos no baixo, também teve uma diferença de uma para outra, uma diferença mínima. Find a door, open it up, and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Então, galera, como vocês viram, a RTX 3060 de 12 GB conseguiu rodar muito bem Spider-Man 2, seja em 16 GB ou 32 GB de memória RAM. A diferença é bem mínima de uma para outra. Porém, com 16 GB de memória RAM, com MS e Afterburner e também o OBS Studio como segundo plano para fazer ali os testes, eu senti que com 16 GB teve ali alguns travamentos na hora da jogabilidade durante os testes. Porém, é algo muito simples, pois precisou um pouco mais da memória RAM durante os testes por causa dos aplicativos abertos em segundo plano. Então, se você é um jogador casual, 16 GB de memória RAM serve perfeitamente para você poder jogar seu Spider-Man sem problema nenhum com a RTX 3060 de 12 GB. Porém, com algumas observações, os FPS vão diminuir se você colocar todos os gráficos no Ultra, como vocês puderam acompanhar ali nos testes. Mas eu recomendo que coloquem tudo no Ultra porque o jogo vai rodar normalmente sem nenhum problema na RTX 3060. Mas e você, tá gostando do Spider-Man 2? Coloca aí nos comentários. Eu particularmente estou gostando demais. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se não é um inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E claro, galera, eu vou ficando por aqui, mas até o próximo vídeo com mais conteúdo bacana para vocês.